Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica e o assunto de hoje é ácidos carboxílicos. Bom, para começar vamos falar do grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então eles apresentam a carboxila, que é o C-OH, na extremidade da cadeia. Sendo assim, não é necessário numerar a posição do grupo funcional. E a terminação dos ácidos carboxílicos é oico. A nomenclatura dos ácidos é feita por ácido mais o número de carbonos, mais o tipo de ligação, que é o intermediário, mais a terminação oico. Lembrando que não é necessário numerar o grupo funcional, porque ele sempre vai estar na posição de número 1. Nesse exemplo, nós temos o ácido que possui apenas um carbono, o primeiro dos ácidos. Então, um carbono é MED. Ligação simples AN mais a terminação oico, ácido metanóico. Ele também é chamado de ácido fórmico, porque o primeiro lugar onde ele foi encontrado é nas formigas, por isso fórmico de formiga. O ácido metanóico ou fórmico, ele foi obtido pela primeira vez a partir da destilação da substância que as formigas injetam nas suas vítimas quando as pica. A mesma coisa acontece com a urtiga, ela possui também ácido metanóico, e as abelhas. E agora a gente vai falar de um ácido bastante importante, é um dos ácidos mais conhecidos, entre os ácidos carboxílicos, que é um ácido que apresenta 2 átomos de carbono. Portanto, o nome dele é etanóico, ácido etanóico. Mas com certeza você já deve ter provado esse ácido na sua salada, Não, claro que não o ácido puro, mas o ácido acético que é encontrado no vinagre. Então, o vinagre é uma solução de água e ácido acético, claro que numa proporção bem pequena, de 5%. A palavra acético vem de acéton, que significa vinagre. O vinagre é uma substância conhecida desde a antiguidade pelos romanos. No ano de 3 a.C., já era usado pelas tropas de exércitos romanas. Como eles marchavam por longas distâncias para conquistar territórios, eles levavam vinho azedo diluído. E o vinho azedo, a gente vai ver daqui a pouco, ele é o vinagre. E eles tomavam esse vinho azedo para estimular a salivação e também evitar a sede. Então, eles enganavam, estimulavam a salivação e diminuía, então, a sede dos soldados. Se nós lembrarmos também, o vinagre aparece na Bíblia, quando os soldados romanos eles oferecem para Jesus vinagre e mirra, que na verdade o vinagre e a mirra constituíam um anestésico e Jesus se recusa a beber. Isso é só para a gente ver que o vinagre tem uma longa história aí de pelo menos mais de 2000 anos. E agora a gente vai explicar essa transformação que ocorre do vinho ao vinagre. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar assim, o vinho virou vinagre. Essa oxidação, que é chamada de oxidação alcoólica, é uma oxidação que ocorre naturalmente. Então, nós temos lá o etanol, na presença do oxigênio e por meio da sua fermentação com auxílio de fungos, e algumas enzimas, como a oxidalase, eles vão virar etanol. Esse processo enzimático, é utilizado na indústria para acelerar a produção de vinagre. Na presença do oxigênio e de algumas bactérias, o aldeído sofre oxidação a ácido etanóico. Então, todo álcool primário sofre essa oxidação. Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Então, é uma reação super importante na química. Álcool vira aldeído e vira ácido carboxílico. Nessa reação, então, nós temos o etanol, que está lá presente no vinho, virando vinagre, que é o ácido etanóico. Uma coisa muito interessante é que se você observar o rótulo do vinagre que tem aí na sua casa, talvez você encontre vinagre de álcool, vinagre de vinho branco, vinagre de maçã e outros tipos de vinagre que existem por aí no mercado. Mas todos eles são obtidos a partir dessa reação. Lembrando que a maçã é utilizada para fazer bebidas alcoólicas, por exemplo, como a cidra. A gente tem uma produção de etanol na fermentação da maçã.
e então nós podemos obter ácido acético a partir dessa oxidação. Uma coisa que é importante lembrar quando a gente compara o aldeído com ácido carboxílico é que, apesar de parecer muito semelhante, aldeído tem C-OH e ácido carboxílico tem C-OH. O ácido tem 2 oxigênios, enquanto o aldeído tem um só. Então, não confunda aldeído com ácido carboxílico. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai ver como é que funciona o teste do bafômetro. Ele é uma reação química e envolve a oxidação do etanol a etanol, álcool em aldeído. Nesse tubo de ensaio, nós preparamos uma solução ácida de dicromato de potássio e eu vou acrescentar etanol. Aqui eu vou acrescentar líquido para simplificar o experimento, mas eu poderia utilizar o vapor de etanol, ok? Vamos ver o que acontece. Então, nós observamos aqui que o etanol, ele deixa a solução verde. É isso que acontece lá no bafômetro. Por quê? Porque o íon crômio vai ser oxidado. Eu vou mostrar a reação para vocês já, no próximo slide. E agora eu mostrei para vocês um experimento e ele mostra o teste do bafômetro. O bafômetro ele foi implantado no Brasil recentemente e ele tem sido amplamente utilizado, né, em campanhas para combater a direção aliada ao etanol. Sabe-se que grande parte dos acidentes de trânsito causado acontece com jovens menores de 40 anos. As estatísticas mostram que grande parte dos acidentes que acontecem na faixa etária até 40 anos, ela está relacionada ao consumo de álcool. Então a legislação se tornou bastante rigorosa, realmente tirando a habilitação do motorista, caso ele seja flagrado dirigindo após ter feito uso de álcool. Aqui eu tenho a reação que ocorre no teste do bafômetro. Então, nós vimos ali no experimento que o dicromato de potássio, que tem cor alaranjada, ali a gente tinha ácido sulfúrico e adicionamos o etanol. Nós observamos que após a reação, né, o dicromato fica verde, porque na verdade ele está sofrendo processo de oxidação. E aqui eu tenho o etanol produzido e além disso mais alguns compostos. Então nós podemos dizer, lá no dicromato de potássio, se a gente fizer o cálculo do NOx, o NOx do crômio é mais 6. Mas na forma de sulfato de crômio, ele está na forma mais 3. Então o número de oxidação está diminuindo, portanto, está ocorrendo a redução do cromo. Enquanto isso, nós temos lá o carbono, que tem NOx menos 1, passando para NOx mais 1. No etanol ele é menos 1, no etanol ele é mais 1. Está sofrendo um processo de oxidação. Exatamente isso que acontece no teste do bafômetro. A partir das quantidades que são formadas, eles identificam quanto é que a pessoa ingeriu de etanol. Então, pessoal, se beber, não dirija. Para finalizar nosso estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre as cadeias ramificadas de ácidos carboxílicos. Então, segue a mesma regra, pessoal. Lembrando que a carboxila tem número 1, a gente numera a cadeia. Depois, identificamos as ramificações. No 2 eu tenho um metil e no 4 eu tenho outro metil. Então, temos lá o nome ácido, 2 e 4 de metil, 5 carbonos pente, ligações simples an, mais a terminação oico. Ácido 2 e 4 de metilpentanoico. Um outro processo bastante importante na transformação de aldeído em ácido carboxílico é na fermentação do leite. Nós sabemos que a lactose é formada por 2 tipos de açúcares, né? Um disacarídeo formado de glicose e galactose. A lactose libera a glicose no organismo e essa glicose vai sofrer a fermentação no qual esses micro-organismos aqui, Streptococcus lactis, né, que são micro-organismos anaeróbicos, eles obtêm energia por meio da transformação da glicose em ácido lático. Então ele vai promover essa transformação aqui da glicose no ácido 2-hidroxipropanoico.
Então, quando a gente tem aqui um ácido e um grupo hidroxila, nós consideramos a hidroxila como um grupo substituinte. Então, fica ácido 2-hidroxi, 3 carbonos, prop, ligação simples an mais OICO. Onde mais os ácidos carboxílicos são encontrados? Então, eles são chamados de ácidos graxos quando eles têm uma cadeia longa. Embora o ácido butírico, que é o ácido presente lá na manteiga, ele tem apenas 4 átomos de carbono, ele é considerado um ácido graxo. Nosso organismo ele não é capaz de produzir os ácidos graxos, mas eles podem ser obtidos por meio do consumo de óleos e gorduras, que são trigliceróis. E nós vamos conversar sobre isso na próxima aula, porque essa função está lá nos ésteres. E agora, pessoal, é hora do exercício. Bora resolver. Na estrutura da tirosina, há radicais característicos das funções. Então, nós vamos procurar aonde estão os elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, nós temos aqui, nesse pedacinho aqui, um oxigênio. Como é que chama o OH ligado ao anel aromático? Você já sabe, nós já vimos isso, chama fenol. Depois nós temos lá na outra extremidade, C dupla O, OH. Você sabe, acabou de aprender, que esse grupo funcional é característico da função ácido carboxílico. Além desses dois, nós temos aqui um terceiro grupo funcional, que nós ainda não vimos, é um grupo nitrogenado e o nome dele é amina. Então, nós temos ali amina, fenol e ácido carboxílico. Alternativa E. Na verdade, se você soubesse o fenol e soubesse o ácido carboxílico, você chegaria à resposta correta nesse exercício. Tá certo, pessoal? Lembrando que esse tipo de exercício para identificar as funções é um tipo de exercício bastante cobrado no Enem e nos vestibulares. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!